Sejam bem-vindos à Sociologia do francês Émile Durkheim, um dos pais da sociologia. Durkheim propõe estudar a força social que mantém a sociedade coesa. A preocupação do Durkheim era entender a ordem, a coesão, uma vez que ele é positivista como o Augusto Comte, mas entender essa coesão e evitar a anomia, a desordem. E por isso ele criou uma metodologia chamada fatos sociais. O que é o fato social? Conceito específico do Durkheim é a força que molda os indivíduos a falar a mesma língua, a exercer uma determinada cultura, a se vestir de tal forma, a comer de tal forma. Você percebeu que quando você sai, você não come com a boca aberta? Isso não é natural. Isso foi construído. Há uma força. Somos alienados a isso. Alienação é aquele que cumpre os fatos sociais. Transgressão é aquele que conscientemente quebra os fatos sociais. Então, os fatos sociais para o Durkheim é esta força que tem 3 características. Durkheim vai elencar 3 características para se falar dos fatos sociais, que são elas. A coercitividade é a pressão. A pressão que a sociedade impõe sobre o indivíduo. Vamos supor, você vai para a escola usando o uniforme. Coercitivamente, algo que é exterior, que veio da escola, não veio de você. Assim como as leis, assim como as regras de comportamento. Como eu falei para você, comer com a boca aberta é considerado feio. Por quê? Pela sociedade. E para todas as pessoas é geral, se repete, generalidade, tornou-se natural. Então, os fatos sociais podem ser legais e espontâneos. Como que a sociedade se mantém organizada? Ele fala da solidariedade, que se divide em 2. A solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. A mecânica, como você pode ver aí, as pessoas funcionam como se fosse uma peça de uma grande máquina. São grupos pequenos, elas são tão iguais que, obviamente, a sociedade vai ser coesa. Quem não cumpre acaba sendo punido, sendo excluído. Por exemplo, na Idade Média, quem pecasse, quem não cumprisse as orientações do Estado que controlava a mentalidade religiosa era excluído. Nessas imagens, você pode perceber, então, um tipo de sociedade baseada na solidariedade mecânica. Se você analisar essas pessoas, elas têm a mesma fé, a diferenciação delas é muito baixa, elas se vestem de forma semelhante, se pintam de forma semelhante, ou seja, a consciência coletiva aí é muito grande. A sociedade, ela imprime sobre os indivíduos uma igualdade que faz com que a sociedade seja coesa, um direito punitivo. Quem descumprir com as regras daí é excluído. Veja que nesse tipo de solidariedade, a divisão social do trabalho é muito baixa, muito pequena. Provavelmente em uma comunidade indígena, divisão sexual do trabalho, dividido entre homens e mulheres. Na Idade Média era clero, nobreza e camponeses. Esse é o tipo de solidariedade mecânica. Dentro de uma religião, dentro de uma família, nós nos comportamos de uma forma mais mecânica. As tradições e os costumes que mantêm a coesão. No entanto, existe também a solidariedade orgânica, grandes grupos, que a diferenciação é importante, ela vai causar interdependência funcional. O que significa isso? Significa que, para que uma função seja exercida, a minha, enquanto professor, por exemplo, eu necessitei de outras funções, de quem fazia a comida, de quem fazia, por exemplo, quem abastece o carro, de um médico. Assim, nessas imagens, você pode perceber que dentro de uma empresa, olha só, a primeira parte lá das prensas, e você vai perceber que vai seguindo outras funções. Cada função, cada parte dessa produção, estamos aí na funilaria, ela depende de uma outra. Assim como dentro de um corpo, por isso que ela é chamada de orgânica, o corpo todo ele depende do funcionamento dos rins, pâncreas, dos pulmões, coração e assim por diante.
Olha só, nós falamos lá das prensas, estamos falando da pintura, mas nós podemos falar da sociedade no geral também. O Estado, a educação, a saúde, cada um tem a sua função que vai gerar a interdependência funcional. Esse é o tipo de solidariedade orgânica, mais voltada para o sistema atual. O direito é restitutivo, se alguém erra, vai ser restituído, provavelmente, depois na sociedade. A aplicação do Durkheim, dos fatos sociais, ele estuda o suicídio. E o suicídio podem ser 3. O primeiro deles, o suicídio egoísta. Olha esse tipo de sociedade, que é baseada na solidariedade orgânica, mas pode ser ocasionado também em outros tipos de coesão social. Mais comum na orgânica, por quê? Porque a individualidade aí é muito forte, cada pessoa tem uma função. E muitas vezes o indivíduo ele não se conecta com a coesão social existente. Vamos imaginar que eu faça parte de uma família muito tradicional religiosa e eu não consigo ter aquela mesma fé. Mas é uma família que tem uma religião que imprime uma força muito grande em todos os seus membros, de modo que aqueles que não pensam da mesma forma são excluídos. Então eu me sinto fora daquele grupo, eu acabo tirando a minha própria vida, porque eu não me sinto representado. Veja que foi o excesso de individualismo meu, por isso que é chamado de suicídio egoísta. O excesso de egoísmo meu, não no sentido negativo que nós temos hoje, mas eu não faço parte daquele contexto, daquele grupo. Então, dentro de uma sociedade capitalista, diversificada, muitas vezes as pessoas não são representadas diante daquela grande diversidade, elas se sentem isoladas. Isso causa o suicídio egoísta. Agora observe essas imagens para nós entendermos outro tipo de suicídio. Muito bem. Veja que, nesse caso, nós temos pessoas que voluntariamente tiram a própria vida para defender uma causa. O que é essa causa? São seus laços sociais. A coesão social aí é muito forte. A pressão da sociedade é muito forte. Não dá chance para o individualismo. Se a outra que nós observamos agora, o suicídio egoísta, você tem muito individualismo, muita individualidade, muito de você, nessa não tem. É muito fechado. A verdade, ela não é discutida. O indivíduo, nesse caso, tira a própria vida para manter essa coesão. É o caso do terrorismo moderno. Mas pode ser também o caso positivo de uma pessoa que tira a vida para salvar uma outra pessoa. Porque suicídio para Durkheim não é somente aquilo que é feito com a intenção de gerar a morte, mas aquilo que você faz que ocasionou na morte e você sabia que poderia ter causado a morte. Um revolucionário, por exemplo, que vai para a linha de frente, ele está fazendo isso em nome de uma causa, como esses terroristas aí fizeram em nome de uma causa. O caso mais específico que nós temos, que os professores utilizam, são os kamikazes japoneses, que lá no ano de 1945 tiravam a própria vida para poder salvar a honra do país, a honra do imperador, que para eles era quase que uma divindade, ou, em muitos casos, uma divindade. Eles, para manter aquela coesão social, a honra do Japão, tiravam a sua própria vida. Aí os terroristas eles estão fazendo a mesma coisa. Aqui nós temos uma coesão social muito forte, e em nome dessa coesão, as pessoas tiram a vida. Diferentemente do egoísta, em que a pessoa não se sente no grupo. E não se sentindo no grupo, nós podemos citar aí o bullying, uma questão de orientação sexual, uma questão de religião, de padrão estético, etc. O terceiro tipo de suicídio, gente, acontece quando ocorrem grandes rupturas. Como nós podemos perceber aí, imagens da crise econômica de 2008. A crise econômica de 2008 levou uma certa coesão social, levou essa coesão social do nada se transformar em um caos, em uma situação de anomia. Então veja, aqueles laços que uniam as pessoas, de repente eles foram quebrados. A anomia, ela tem
essa característica, algo que vinha bem e de repente foi quebrado, diferentemente do egoísta, quando o membro nunca se sentiu representado naquele grupo. Aí não, a pessoa estava bem até acontecer uma guerra, até acontecer uma crise econômica, até acontecer um desastre ambiental. Portanto, o suicídio anômico, ele faz parte de uma sociedade que vinha numa grande coesão social e de repente ela viu esses laços serem quebrados. Você pode colocar também como exemplo situações assim cotidianas, menores, como um divórcio, uma demissão. E o Durkheim analisa isso de forma estatística, indo até os órgãos públicos, comparando o tipo de sociedade, religiões, o campo e a cidade, a questão de gênero, e chega a essas conclusões desses 3 tipos de suicídio. Muito bem, gente, esse é o resumo do Durkheim. Bons estudos e até mais.